Meus irmãos, vamos abrir então, nesta ocasião natalina, em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Leamos a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos por esta mensagem gloriosa do nascimento do nosso Salvador. E agora rogamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe para que possamos reter a mensagem e alcançar um pouco mais a profundidade, ó Pai, desta ocasião, deste fato, desta história verdadeira, não fictícia ou qualquer coisa assim, como o mundo afirma. Pelo contrário, nós cremos que ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ressuscitou e voltará para nos buscar. Fala conosco, ó Deus, pela pregação da tua palavra. Enriquece, Senhor, a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o milagre da encarnação aqui. Às vezes nós pensamos em milagres no contexto assim de curas ou multiplicação dos pães, coisas desta ordem, desta natureza. Mas a encarnação do Senhor Jesus foi um grande milagre. A encarnação é uma obra do Espírito Santo. Veja, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Observe aí no versículo 18, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Com isso nós vemos, irmãos, que o nascimento de Jesus não foi um nascimento natural, como todos os outros obviamente são. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Essa foi a mensagem que o anjo trouxe a José. Agora, pense um pouco na posição de José, na inquietação de José. Maria estava prometida a ele, era algo mais firme, mais seguro do que o nosso noivado atualmente. Maria já era pré-casada com José, é o que significa aqui o desposada, no versículo 18. Então, sem que tivessem antes coabitado, sem a intimidade conjugal, ela achou-se grávida
pelo Espírito Santo. Como Maria poderia resolver essa situação? O que ela poderia dizer para ele e como ela se explicaria a José? Se ela dissesse a ele, José, que o anjo Gabriel chegou para ela e falou isso e falou aquilo, mesmo assim ele poderia estranhar e duvidar de tudo aquilo. José era justo, diz o texto, versículo 19, sendo justo e não a querendo infamar. Ao mesmo tempo que ele era justo e reto, ele não queria expor a sua esposa. Ele não queria expor Maria, então ele estava aqui ponderando nestas coisas. Às vezes, irmãos, nós podemos ter um desejo dado por Deus de realizarmos as coisas corretamente, de fazer aquilo que é certo. Ao mesmo tempo, precisamos de uma sabedoria, de um bom senso e de uma sensibilidade. Era o caso de José. Ele era justo, ele queria cumprir a lei, mas ao mesmo tempo ele não queria expor Maria a uma vergonha ou a uma situação vexatória, porque ela seria considerada o quê? Adúltera. José estava comprometido. A gravidez de Maria ficou notória. Qual que era o caminho do divórcio? Por denúncia ou por carta? Então ele pensou o seguinte: eu vou deixá-la secretamente. Ele cumpriria a lei, mas ele não colocaria Maria numa situação complicada. Pense então também no lado de Maria. E diante da palavra do anjo, ao invés dela escapar ou tentar uma outra explicação, um subterfúgio, Maria diz o seguinte: aqui está a serva do Senhor diante do anjo, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria então não disse o que José irá pensar de mim. Maria também não disse o que os outros vão pensar de mim. Maria também não disse: Deus, por que eu? Às vezes, irmãos, diante de uma missão que Deus coloca na nossa vida, diante de uma situação que nós enfrentamos, nós pensamos: por que eu? Por que isso comigo agora? Não poderia ser diferente? Não poderia ser uma outra circunstância? Ou como que eu vou resolver isso? O anjo Gabriel poderia dizer: Maria, você vai ter um filho. Ela poderia dizer: mas como pode ser isso? O que as pessoas vão pensar? Como que eu vou sair dessa situação? Como vai ficar a minha reputação? Ela somente disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Que serva de Deus extraordinária, diferente. Que palavra, Maria, que realmente era muito nova. Alguns escritos da época colocavam aí 16 anos de Maria, máximo 18, alguma coisa assim. Muito nova, que era costume naquela época, o casamento, uma pessoa muito nova. Até hoje, em algumas regiões do Brasil, as pessoas casam assim, bem novas. Maria então também, mas ela já era muito consagrada. Hoje nós diminuímos às vezes, irmãos, o tempo do despertamento espiritual, dizendo o seguinte: não, depois, quando crescer, aí serve a Deus. Agora, enquanto adolescente, e essa é uma terminologia recente, enquanto adolescente, deixa aproveitar, deixa curtir, e depois cria a responsabilidade. Naquela época não, já tinha que ter responsabilidade. O menino de 12 anos, já deveria ler publicamente a lei, ser reconhecido como alguém que pode assumir novas responsabilidades. Maria, então, é uma serva de Deus, e fez esta oração que é um exemplo maravilhoso para todos nós.
aqui está a serva do Senhor, aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Ela disse: Senhor, amém. Às vezes o amém é mais fácil de sair, por assim dizer, diante de uma promessa, não é? Mas e diante de um chamado? Diante de uma situação um tanto complicada ou embaraçosa para nós? Aí é um pouco mais difícil, às vezes sai um amém um tanto engasgado, mas nós precisamos dizer amém para a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, então amém. O anjo chegou para José, Maria não precisava se preocupar. E nós também, irmãos, nós temos preocupações demais. Deus enviou o seu próprio filho, por que tanta preocupação? Eu tenho, você tem. Na vida cristã não há espaço, não há lugar para ansiedade. Deus cuidará de nós, Deus cuidará da nossa vida. Jesus às vezes era chamado até de bastardo por causa dessa situação aqui. E até hoje, muitas piadas são feitas por causa desta narrativa do nascimento miraculoso do Senhor Jesus. Eu não vou ficar citando aqui, nem trazendo à lembrança essas coisas horríveis que o cristão deve detestar e colocar para fora absolutamente da sua casa, da sua vida, da sua cabeça. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, começa o texto. E nós cremos, irmãos, porque está escrito, é a palavra de Deus. O anjo chega para José e diz: José, filho de Davi, no versículo 20. E o evangelho de Mateus começa desta forma: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele nasce em Belém para cumprir Miqueias capítulo 5, versículo 2, perdão. Ele nasce da linhagem de Davi para cumprir a aliança eterna que Deus fez com o trono de Davi. Filho de Davi. E ele é da linhagem de Abraão para cumprir Gênesis 12, onde Deus disse que alcançaria com bênçãos todas as etnias, todos os cantos da terra. Isso não se cumpriu em Abraão, isso não se cumpriu em Davi, isso não se cumpriu no povo pós-exílico, isso se cumpriu através da pessoa de Jesus Cristo, da pregação do Evangelho e através hoje da sua vida. Ou seja, o anjo estava dizendo: José, lembra que você é filho de Davi? Aquele que vai nascer de Maria ocupará o trono de Davi. O anjo Gabriel disse para Maria: ele ocupará o trono de Davi, seu pai. Dele receberá o governo. De acordo com a profecia de Isaías capítulo 9, o governo estará sobre os seus ombros. Mas, irmãos, a palavra de Deus é tão perfeita, que esse próprio testemunho de perfeição é suficiente para pensarmos o seguinte: esse livro aqui foi escrito por Deus. Tamanha perfeição no texto e no cumprimento profético. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Então veja, ela estava desposada, mas já era considerada mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Não temas. Este é um grande refrão na palavra de Deus. Estava eu e o Cássio aqui agora evangelizando na praça, com outros irmãos, mas nós estávamos ali na praça, e cantamos aquela música Segura na Mão de Deus, que os evangélicos cantam, os católicos também cantam. E aí se aproximou uma senhora e disse: essa música é dos católicos ou é dos evangélicos? Eu falei: vamos dizer que é dos dois. Mas a palavra de Deus ensina que Deus segura a nossa mão. Que nós não precisamos ter medo de nada, porque Ele está conosco. A mulher fica emocionada. Porque, amados irmãos, eu estou trazendo esse exemplo do evangelismo para colocar o seguinte: isto é algo que todos nós precisamos ouvir da parte de Deus. Aquela senhora que ouviu, segura na mão de Deus. Eu e você, não tenha medo.
José estava numa situação assim um tanto embaraçosa, ele estava um tanto assim pressionado pela circunstância. O que eu faço? O que eu não faço? E agora? Eu vou deixá-la secretamente? O anjo diz: José, não temas receber Maria. Não temas, o que foi gerado nela é do Espírito Santo. José então recebeu consolo, ele foi instruído, ele obedeceu fielmente. Ele creu na palavra de Deus. Olha só, o anjo disse: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Imagine só, sua mulher, José, vai dar à luz ao Messias, o que foi prometido lá no Éden, a expectativa de todo Israel, aquele que vai nascer na plenitude dos tempos, o cabeça e Senhor das nações, o Criador do universo. Agora Maria, tua mulher, vai gerar este menino, José. Tem uma música daquele grupo vocal muito bonita, a música, o grupo é muito bom também. Maria, você sabia? Mary, did you know? Maria, você sabia que quando você beija a face do seu filho, você está beijando a face de Deus? Então José, ao invés de pensar, o que o povo vai pensar, o que vão dizer dele, o anjo está dizendo: José, quem vai nascer de Maria é o Salvador. Você que é mãe, já pensou ser mãe do próprio Senhor Jesus? E é como diz essa música tão bonita, quando ela beijava a face do seu bebezinho ali no seu colo, ela estava beijando a face de Deus. Diante disso, José obedece. Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Ele ficou aliviado e obedeceu. Ele foi dirigido. Não a conheceu até que ela deu à luz o seu filho. Um ato de reverência, diz o versículo 24, despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Veja, a direção que Deus dá é a direção que ele trilha. Ele recebeu a sua mulher. Deus tinha um plano maravilhoso para a vida dele. E às vezes, porque nós damos muita importância, uma importância exagerada, uma importância descabida para o que os outros vão pensar, para o que os outros vão dizer, e deixamos de cumprir a vontade de Deus. Tem um livro muito bom de aconselhamento que diz quando Deus é pequeno e as pessoas são grandes. É um título provocativo. A ideia é o seguinte: quando Deus é pequeno no coração da pessoa, porque ela dá mais peso para o que os outros pensam do que o que Deus pensa, do que o que Deus diz. Portanto, jovem, seja fiel, ainda que você não seja popular mais na escola, ainda que você perca amigos, ainda que isso custe muito, custe zombaria, desprezo, não importa, seja fiel a Deus até a morte, até o ponto de morrer. Essa é a ideia do livro de Apocalipse. José foi fiel, bênção para ele, bênção para Maria, esposa dele. Que privilégio ter ali na sua casa o próprio Filho de Deus. Qual é o peso, irmãos, que nós damos para a opinião dos outros? Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se nós estamos no caminho do Senhor, estejamos seguros e tranquilos. Os amigos de Daniel disseram: nós não vamos nos dobrar diante da imagem. Imagina a pressão de todo o império babilônico em cima deles. E eles falaram: nós não iremos nos dobrar. Não precisa tocar mais. Não precisa fazer de novo aquela cena de todos os instrumentos. Pode nos lançar na fornalha.
porque nós estamos agora decididos a obedecer o Deus das nossas vidas. Se Ele quiser, Ele nos livrará. Se não quiser, não nos livrará. Quanto a nós, seremos fiéis. Seja fiel. E coloque nas mãos de Deus o que vão falar, o que vão fazer, o que vão pensar. Seja fiel. O apóstolo Paulo diz: o que se requer de cada dispenseiro é que seja encontrado fiel. O nascimento de Jesus é uma obra miraculosa do Espírito Santo e, em segundo lugar, da graça de Deus. Olha o nome dele, Emanuel. Cumprida a profecia do Antigo Testamento, ou seja, Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus encarnado. Ele veio habitar conosco e sofrer pelos nossos pecados. Ele não ficou lá somente, ele veio até nós. Então, no que se refere ao ser de Jesus, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. A palavra El no hebraico, Deus. Deus aqui, Deus conosco. Quanto à obra de Jesus, Jesus, Salvador. Quem ele é? Emanuel. O que ele veio fazer? Jesus. Ele salvará o seu povo. Jesus, Yeshua, que é o mesmo nome de Josué, Salvador, Libertador. As palavras têm significado na Bíblia. Jesus é o nosso Salvador. Emanuel, ele se encarnou, ele entrou na nossa história, ele entrou na nossa vida. Ele nos livra da culpa do pecado, ele nos livra do domínio do pecado, ele nos livra das consequências do pecado. Isso sim é Natal. Não minta para seu filho dizendo que Papai Noel existe. Esse ser mitológico europeu, que não tem o menor sentido aqui com a nossa terra, com a nossa vida. Que engana, é mentira. É uma mentira isso. E as crianças às vezes têm dificuldade de confiar nos seus pais, porque em algumas ocasiõezinhas assim eles mentem. Então, o que garante o momento que mente e o momento que fala a verdade agora? E outra, se foi bonzinho o ano inteiro, ganha presente. Pergunto, quem aqui foi bonzinho o ano inteiro? Começar dos adultos, não das crianças. Uma história, uma falácia, uma coisa sem menor sentido, uma coisa solta. Aí você escreve uma carta para ganhar um presente. Irmãos, Natal, não vamos corromper a mensagem, não. Natal é isso aqui, o nascimento de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo e obra da graça de Deus nas nossas vidas. Veja como o inimigo é tão astuto para esvaziar as datas cristãs, Natal e Páscoa. Há tantos enfeites, há tantos presentes, há tanta comida, mas se não tiver culto, adoração e gratidão, amados irmãos, é uma festa carnal, mundana, sem espiritualidade. Não vejo maldade, são coisas neutras. Mas, irmãos, tirar o foco da pessoa do Senhor Jesus esvaziou completamente, sumiu o sentido do Natal. Se ao falar essa palavra Natal já dá um clique na cabeça da criança, presente, nós temos aí um problema. Nada contra presente, nada contra a festa em si, mas, amados irmãos, a essência, o centro do Natal é a gratidão, porque Jesus veio. Quando João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, até os anjos ficaram espantados com o nascimento do Senhor Jesus. E os anjos comemoraram o Natal. Apenas um, num primeiro momento, falando ali aos anjos, e depois uma multidão da milícia celestial, diz Lucas, e cantaram glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. É a Bíblia se cumprindo de uma forma perfeita na pessoa do Senhor Jesus.
Deus veio habitar com os homens. E não somente habitar neste mundo caído, mas morrer na cruz como um amaldiçoado em nosso lugar. Tem um poema muito bonito que diz: Deus veio habitar. Deus veio habitar com os doentes para curá-los. Deus veio habitar com os endemoniados para libertá-los. Deus veio habitar com os pobres de espírito para abençoá-los. Deus veio habitar com os preocupados para livrá-los das preocupações. Deus veio habitar com os censuradores para admoestá-los. Deus veio habitar com os enfermos para curá-los. Deus veio habitar com os famintos para alimentá-los. Deus veio habitar com os inválidos para restaurá-los. E Deus veio habitar, acima de tudo, com os perdidos para buscá-los e salvá-los. Jesus é a semente da promessa, ou seja, Jesus é a nossa esperança. Pegue essa promessa na sua vida e coloque no seu coração. Diga: Senhor, obrigado, porque a grande promessa da salvação está em Cristo, e Cristo está no meu coração agora. Jesus é o Salvador, Ele é a nossa confiança. O maior problema da nossa vida é o pecado, e Ele resolveu por nós na cruz. Jesus é o nosso Senhor. Quem está no controle da nossa vida? Que a oração de Maria também seja nossa. Aqui está a serva do Senhor. Aqui está o servo do Senhor. Faça essa oração com total consciência. Servo, submisso. Aqui, Senhor, está. Quando o Senhor falar, meu servo, levanta e diz: aqui, Senhor, aqui está o teu servo. Que se cumpra na minha vida a tua palavra. Seja feito o que o Senhor quiser. Porque eu sou teu, porque Jesus é meu. Jesus se entregou para me salvar, Ele veio a este mundo. Ele se encarnou, Ele se fez carne e foi descendo a escada profunda da humilhação. Ele desceu da glória, se encarnou, se fez servo, semelhante aos homens. E Paulo diz: foi para a cruz. E o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus pelo nascimento de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus maravilhoso, mensagem preciosa do Natal, que somente aquele que foi salvo pode de fato celebrar. O mundo faz outra coisa no lugar. Quanto a nós, salvos, filhos do Senhor, nós queremos cultuar o teu nome. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos adorar e exaltar o nome de Jesus Cristo. E nós queremos que as nossas crianças, os nossos filhos façam o que eles fizeram aqui. Celebrem o nascimento do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, que nesses dias possamos aproveitar as oportunidades de evangelização. Nesta semana, os amigos, os parentes, as pessoas, ó Deus, que encontrarmos, que possam ouvir a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Que Jesus seja o amado da nossa alma, o Salvador da nossa vida, o Senhor absoluto do nosso coração, o grande Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, aquele que veio no mundo morar. Ó Deus, o teu amor é tão profundo, a nossa mente não consegue nem mensurar. Mas que possamos ter experiência, Senhor, do teu amor. Ó Pai, obrigado pelo nascimento do nosso Salvador.
Que o nosso Natal seja verdadeiramente cristão. Que Jesus receba toda a honra. Os sábios do Oriente entregaram os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Nós queremos entregar, Senhor, hoje o nosso coração para Ele. Porque é isso que Ele pede, é isso que Ele ordena. Filho meu, dá-me o teu coração. Recebe, Senhor, então, pela fé, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.